E em meio aos fatos que cercam a morte do jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, a Justiça proibiu o presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Augusto Xavier da Silva, de dar qualquer declaração sobre o caso. Hoje, durante entrevista com a jornalista Leda Nagli, da qual já trouxemos alguns trechos, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o esforço do governo federal no caso. Também estou sendo acionado na Justiça por causa do desaparecimento daquele inglês e brasileiro lá na região do do represa da área indígena do Javari. Os dois resolveram entrar numa área completamente inóspita, né? Sozinhos, sem segurança, e aconteceu o problema. Desde o primeiro dia, domingo retrasado, nós estamos buscando essas pessoas lá na região e não estamos tendo sucesso. Apareceram vestígios, né? Pedaços de víscera de corpo humano, estão sendo feito DNA aqui em Brasília, já se levantou local onde poderiam estranho ter pego esses caras e levado para a margem do rio, esse inglês, ele era mal visto na região. É porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. Então, naquela região lá, que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. E resolveu fazer uma excursão. A gente não sabe se quando ele saiu do porto, só 2, alguém viu, ele foi atrás dele. Se foi, lá tem pirata no rio. Tem tudo para se imaginar lá. E é muito temerário, né, você andar naquela região sem estar devidamente preparada, né? Física e mente, e também com armamento, né? Devidamente autorizado pela FUNAI, pelo que parece não estavam. Um dos presos por suspeita de envolvimento no desaparecimento do indigenista e do jornalista foi levado pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira para a área de buscas no rio Itaquaí. Mota. 2 pessoas vão sem autorização passear na Amazônia, na fronteira com o Peru, uma das áreas mais perigosas do mundo, infestada por guerrilheiros, traficantes, criminosos e animais selvagens. As 2 pessoas somem. O governo federal é forçado a gastar fortunas nas buscas pelos desaparecidos. Um tribunal cria um grupo para acompanhar as buscas, grupo composto por, entre outras pessoas, um fotógrafo e um ator. Vamos lembrar que no Brasil desaparecem por volta de 60 mil pessoas por ano. Muitas dessas pessoas são assassinadas e enterradas em cemitérios clandestinos, como os que existem nas favelas do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que as operações policiais nessas favelas estão suspensas desde 2020 por ordem do mesmo tribunal que criou o grupo de acompanhamento de buscas com o fotógrafo e o ator. Uma coisa é certa: se as 2 pessoas foram mesmo mortas, os seus assassinos não vão ficar nem 10 anos presos. Eles vão ser soltos pela legislação penal infantil do Brasil, que promove a impunidade. Foi o que aconteceu com os assassinos de Tim Lopes. Um deles progrediu para o regime semiaberto depois de 5 anos de prisão e fugiu. A mesma coisa aconteceu com outro depois de 7 anos de prisão. A gente já ouviu uma filósofa de esquerda dizer que vê lógica no assalto. A gente já ouviu um deputado carioca, famoso por dizer que existe dose segura de crack, também declarar que prisão não adianta. A gente viu o senhor Lula dizer em um vídeo, no meio de uma multidão, que não vê nada demais num assalto para roubar um celular para o ladrão poder comprar uma cervejinha. A culpa da impunidade que vai servir aos prováveis assassinos dessas 2 pessoas, é de uma legislação criada e promovida pela esquerda brasileira. É na conta dela que devem ser colocadas não só essas 2 prováveis mortes, mas os 40 mil homicídios anuais do Brasil. Augusto Nunes. No Brasil você não pode dizer, né, não me espanto com nada. O Supremo continua me surpreendendo com essa história, e a imprensa também, de responsabilizar o presidente Bolsonaro por mais essa, pelo desaparecimento de 2 pessoas
que foram à Amazônia, entraram numa reserva indígena, numa área perigosa, sem avisar ninguém. O Roberto Mota disse tudo. Endosso sem ressalvas o comentário dele. A culpa é da legislação. É a culpa de quem faz e de quem aplica. E a culpa é do Supremo. Eles que vivem criando reservas indígenas aí que não tem como policiar. Quer dizer, é a mesma coisa que você condenar, você dá 5 dias, como fez o Barroso em relação ao Bolsonaro, dá 5 dias para o governo do Nepal para explicar a morte de um alpinista que caiu da montanha lá. A floresta tem seus perigos. Você entra lá, ali tem feras. Eles não sabem disso. Imagina, você acha que o Barroso já foi à Amazônia? Fachin já foi à Amazônia? Vai dar 5 dias para o governo explicar o que está fazendo. O governo estava fazendo esforços para localizar. Solta numa aldeia qualquer o Luiz Roberto Barroso e dá 1 ano para ele voltar pela floresta até a Transamazônica para ver se ele consegue. Quer dizer, é espantoso como essa turma delibera sobre o que desconhece, porque é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ele fosse presidente dos Estados Unidos, seria responsabilizado pelo degelo do Alasca, né, pelo sumiço de um esquimó. É um papel ridículo o que o Supremo está fazendo. Alexandre. Bom, tem mais ainda, né? Hoje está fazendo 807 anos que o rei João Sem Terra foi obrigado a assinar a Magna Carta, né, dando direitos, garantias individuais como liberdade de expressão. E hoje uma juíza proíbe o presidente da FUNAI de falar. Está garantido pelo 220 da Constituição. É livre a liberdade de expressão em qualquer plataforma. Está garantido. É uma coisa incrível. Agora, já que falamos da Inglaterra, e que foi um jornalista inglês que é um jornalista inglês que está desaparecido, vamos lembrar do dia 22 de julho de 2005, Jean Charles de Menezes. Foi morto pela Scotland Yard dentro do metrô, confundido com um terrorista árabe. Encheram a cabeça dele de tiros. Depois simplesmente disseram, foi engano. Ninguém foi condenado, foi engano. Agora, isso foi lá na Inglaterra. E aqui no Brasil, foi por acaso alguma autoridade brasileira que fez desaparecer o inglês? Alguém da polícia brasileira teve alguma participação? Não foi nada disso. Agora, as autoridades brasileiras eram as tutoras desse inglês que entrou sem licença numa área indígena? Tampouco. Então, gente, nós estamos discutindo o quê? Nós estamos discutindo mais um desaparecimento aqui. E é aquilo que há pouco eu ouvi, né, da impunidade aqui no Brasil. Ontem foi solto o sujeito que deu um tiro em Ronald Reagan. Ficou 41 anos na prisão. Ele não pôde sair para Natal, para Dia das Mães, para fim de semana. Não, ele ficou na prisão. 41 anos. Tinha 26 quando praticou o crime. Está com 67 agora. Não pode sair da cidade dele. Agora, aqui no Brasil, não, a polícia não pode entrar no morro para prender traficante e um corrupto que foi condenado em todas as instâncias foi solto, né? Então, essa é a impunidade brasileira que vai acontecer com quem praticou crime, se é que houve esse crime lá no Vale do Javari, né? E está o país inteiro mobilizado por causa de 2 pessoas, tudo bem, né? Respeitam-se 2 vidas, mas Rio de Janeiro acontece isso todos os dias, com desaparecimento de pessoas por causa do tráfico. E é uma região de tráfico, é uma região de droga, é uma região de 3 fronteiras, né? Em que guerrilheiros que são presos, eu estou falando de guerrilheiro, né? Tem passado guerrilheiro, estão trabalhando agora no tráfico. O último que matou 2 agentes federais, né, se matou na prisão de segurança máxima lá de Natal. Era um peruano, Javier, era um peruano que tinha passado na guerrilha. Então, esse é o risco que os 2 foram correr lá por conta própria, né? E o governo brasileiro, desde o primeiro dia, está mobilizando tudo que pode
para tentar encontrar uma pista dos dois. Algo mais, Augusto? Muito bem lembrado pelo Alexandre. Aliás, dou boa noite, é o nosso querido Alexandre Garcia. O que está fazendo o presidente da FUNAI, o que está fazendo o Supremo agora, um juiz, né? Porque o exemplo vem do Supremo. O Supremo é arbitrário, os juízes, todos eles, os integrantes do Judiciário, começam a seguir esse péssimo exemplo. O presidente da FUNAI ia dar uma entrevista para o Direto ao Ponto segunda-feira. Foi proibido. Mais um. Não pode falar. Não pode dar explicações, não pode dar esta opinião, por exemplo. Então, daqui a pouco a gente não pode dizer que o governo não tem culpa, né? Nesse caso, nenhuma. É isso que explicou Alexandre. Você, Zé? Olha, toda vida ela é preciosa. E todos nós choramos quando a violência invade os lares brasileiros. E o desaparecimento, ele é muito mais cruel exatamente porque as famílias ficam órfãs de pessoas aparentemente vivas. Eu falo de mais de 83 mil casos de desaparecidos no mundo, aliás, no Brasil. O Roberto falou aí um pouco mais de 64 mil, 83 entre casos resolvidos e não resolvidos. 83 mil, mais de 83 mil desaparecidos. Todos eles têm famílias chorando. E o Estado, na medida do possível, né, faz publicações, o próprio Ministério da Família ajuda exatamente na tentativa de encontrar e várias campanhas estaduais. Este caso, ele é problemático, ele é sério também, porque envolvem pessoas. E como eu disse, as vidas são preciosas, todas elas. Neste caso aí, há um contorno internacional e uma culpabilidade do governo federal e acaba atingindo o presidente Jair Bolsonaro. E esta é a intenção de tanto chamamento e de tanta atenção, repito, por um caso grave de desaparecimento de duas pessoas importantes, de duas pessoas que trabalham em área de risco. Eu sou dos que defendem que jornalista tem que estar aí mesmo. Jornalista tem que andar no front, né? Existem correspondentes de guerra, existem correspondentes policiais que sobem o morro com a polícia, e existem correspondentes de cultura que vão a teatros e tal, cada um na sua área, na sua atuação. Então, eu acho que jornalista tem mesmo que estar lá. Mas a minha personalidade e meu caráter impõe o seguinte: nós devemos saber exatamente qual é o tamanho do risco que nos impõe diante de cada uma das nossas ações. E quando eu digo isso, em todas as ações, pessoais, profissionais e assim por diante. Então, eu vejo um excessivo chamamento pela culpabilidade do Estado, nesse caso, para recair no presidente Jair Bolsonaro. Falamos aqui do Supremo criando comissão. Eu não me lembro de o Supremo sair caçando alguém ou procurando uma pessoa perdida de familiares, crianças. Várias crianças se perdem e estão desaparecidas hoje no Brasil. Não conheço o caso do Supremo tomar essa decisão. Não é só o Supremo. O Senado Federal também criou uma comissão externa. A Câmara dos Deputados sentiu que estava ficando para trás, também criou uma comissão externa. Então, além dessas buscas caras que devem acontecer, este é papel do Estado, sim, de fazer esse tipo de acudimento, né? E também o Congresso Nacional. Mas o que não pode é levar tudo para o presidente e tudo depositar na rampa do Palácio do Planalto. Essa repercussão interna e externa, é claro que atinge a imagem do Brasil. José. Boa noite ao Alexandre Garcia, titular da nossa Super Quarta. Só há uma certeza nesse caso. Os criadores dessas comissões cenográficas, sem efetividade alguma, são surfistas de tragédia. Surfistas de tragédia.